Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental e Direito Urbanístico da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG de Ensino. Como você já sabe, o nosso programa se divide em 3 partes, em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, um assunto, uma temática que eu escolhi abordar com vocês hoje e que será sobre o novo Código Florestal. Em nosso segundo bloco, pergunte ao professor. Este é o momento que vamos responder às dúvidas, às perguntas, aos questionamentos que foram enviados pelos nossos amigos que se encontram em todo o país. E, finalmente, no terceiro e último bloco, o X da questão. Momento que respondemos 2 questões de provas anteriores da OAB ou questões adaptadas. Doutoras e doutores, o tema do dia é o novo Código Florestal, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Trata-se de um dos temas mais polêmicos, mais instigantes no direito ambiental. Tenho certeza que você acompanhou todas as discussões na mídia, nos meios de comunicação, para aprovação deste novo Código Florestal. E vamos abordar todas as novidades no tema do dia. Novo Código Florestal, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Este é o tema do dia. Doutoras e doutores, vamos abordar o novo Código Florestal, que eu tenho certeza que você acompanhou nos últimos meses as discussões no Congresso Nacional para aprovação de um novo Código Florestal que se materializou na Lei 12.651 de 2012. No tema do dia, vamos abordar 2 dos principais pontos relacionados pelo novo Código Florestal. Vamos nos concentrar nas áreas de preservação permanente e na reserva legal. São esses 2 tópicos que vamos trabalhar no tema do dia, mas já antecipando que nós temos várias discussões que estão previstas neste novo Código Florestal, mas sem dúvida, as mais importantes versam sobre essas 2 áreas. Áreas de preservação permanente e reserva legal. Vamos começar pelas áreas de preservação permanente. Num primeiro momento, vamos conceituá-las. O que é uma área de preservação permanente, segundo o conceito legal do novo Código Florestal? Área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não com vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Esse é o conceito legal de área de preservação permanente. Vamos recapitulá-lo? Área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Esse é o conceito, então, de área de preservação permanente, popularmente conhecidas como APPs. As APPs, como nós referenciamos via de regra. Pois bem, nós temos 2 modalidades, 2 grandes grupos de área de preservação permanente, de APP.
O novo Código Florestal traz uma divisão. Nós temos as áreas de preservação permanente por força de lei, pela sua simples localização, e elas estão elencadas no artigo 4º da Lei 12.651 de 2012, e nós temos as APPs por ato do chefe do Poder Executivo. Vamos trabalhar essas duas modalidades, esses dois grandes grupos de área de preservação permanente? Vamos começar pelas APPs por força de lei. O que é uma APP por força de lei? APP por força de lei, a simples localização configura como área de preservação permanente. Vamos exemplificar? Na minha propriedade, eu tenho uma nascente. Em volta de uma nascente, no entorno de uma nascente, eu chamo de área de preservação permanente. Só para que vocês possam visualizar a localização. Olha, tem uma nascente na minha propriedade. No entorno, em volta, eu chamo de área de preservação permanente. Ou ainda, nas águas correntes, rios, córregos, riachos, uma metragem, que nós chamamos de faixa marginal, dos dois lados desse rio, nós temos o quê? Área de preservação permanente. Eu vou ter a mata ciliar dos dois lados dessas águas correntes, dos rios, córregos e riachos. Só alguns exemplos para que você possa visualizar. O Código Florestal, no artigo 4º, nos traz 11 espécies desse grande grupo. Mas rapidamente, só para que você visualize. Nós temos aí as APPs em águas correntes, rios, córregos e riachos, APPs para lagos e lagoas naturais, olha, no entorno, para reservatórios artificiais. Temos ainda para as nascentes e olhos d'água, em volta de nascentes e olhos d'água, para veredas, para mangues, restingas, para locais com declividade acima de 45 graus, em locais com altitude acima de 1.800 metros, topos de morro e por aí vai. São exemplos de área de preservação permanente por força de lei. A localização configura como APP. Dessas, eu quero destacar com vocês basicamente 3. Quero destacar as águas correntes, as nascentes e olhos d'água e lagos e lagoas naturais. Vamos trabalhar essas 3 espécies de área de preservação permanente? Vamos começar pela mais recorrente, as águas de rios, córregos e riachos. Como é que se estrutura as águas de rios, córregos e riachos? Doutoras e doutores, de acordo com a largura de um rio, eu tenho a faixa marginal para cada lado. Quanto mais largo é um rio, maior é a faixa marginal para cada lado desse rio. Por isso que chama só faixa marginal. Tem o rio, de acordo com a largura, para cada lado eu tenho a faixa marginal. E quais são as regras do atual Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012? Se eu tenho um rio com largura de até 10 metros, ou, ao reverso, menos de 10 metros, a faixa marginal para cada lado é de 30 metros. 30 metros para cada lado. Agora, se esse rio tem de 10 a 50 metros de largura, qual é a largura do rio? De 10 a 50 metros. Qual que é a faixa marginal? Que vai ser a APP para cada lado? 50 metros. Ok? Vamos só recapitular para você fixar. Se esse rio tem menos de 10 metros, qual que é a faixa marginal? 30 metros para cada lado. Se esse rio tem de 10 a 50 metros, a faixa marginal é de 50 metros para cada lado. Agora, se esse rio tem de 50 a 200 metros de largura, a faixa marginal é de 100 metros para cada lado. Se o rio tiver de 200
a 600 metros de largura, a faixa marginal para cada lado é de 200 metros. E caso o rio tenha mais de 600 metros, a faixa marginal será de 500 metros para cada lado. Essas são as regras para as águas correntes. Rios, córregos, riachos, de acordo com a sua largura, é a faixa marginal para cada lado. São bastante regras, não é isso, pessoal? Mas é importante memorizar, já que o examinador pode suscitar nas provas e concursos. Temos ainda as APPs em olhos d'água e nascentes. Olhos d'água perenes e nascentes. Em volta de uma nascente, num raio de 50 metros, o que eu tenho? Área de preservação permanente, APP. Tem uma nascente na minha propriedade? Em volta, raio de 50 metros é área de preservação permanente. E temos ainda os lagos e lagoas naturais. Muito comum, né, pessoal? Lagos e lagoas naturais. Olha, no entorno de lagos e lagoas naturais em área urbana, se o lago, a lagoa estiver em área urbana, 30 metros no entorno é área de preservação permanente, é APP. E na zona rural? Em área rural, 100 metros em regra. Se tem um lago e lagoa natural, em regra, 100 metros é área de preservação permanente, salvo se a superfície desse lago ou lagoa tiver até 20 hectares. Tendo até 20 hectares, a APP é um pouquinho menor, é 50 metros. Vamos recapitular lagos e lagoas naturais? Se for em área urbana, 30 metros. E em área rural? A área rural, se tiver até 20 hectares de superfície, esse lago ou lagoa, é 50 metros. Acima disso, 100 metros de APP, de área de preservação permanente. Como vocês podem perceber, essa é uma lei com muitas regras e que, claro, acabam dando uma complexidade, mas é uma lei importante. Não importa se você vai fazer o AB, concurso, é sempre recorrente e importante o estudo das regras de proteção florestal. Por evidente que nós temos, como eu já pontuei, outras áreas de preservação permanente, mas estamos focando naquelas mais importantes, dessas que estão aí incluídas nas APPs por força de lei. E como eu mencionei também, temos as APPs por ato do chefe do Poder Executivo. Ele declara de interesse social uma área e transforma ela em APP. Olha a diferença. No primeiro grupo, nós temos as APPs por força de lei. A lei diz, esta área é APP. É área de preservação permanente. No segundo grupo, as APPs por ato do chefe do Poder Executivo, que declara aquela área de interesse social. Ó, não é APP, mas vem o chefe do Poder Executivo através de um ato e diz, a partir de agora, é área de preservação permanente. O artigo 6º da lei elenca as hipóteses que nós temos de APPs por ato do poder público, APPs por ato do chefe do Poder Executivo. Em largas pinceladas, são essas as áreas de preservação permanente. Mas eu quero fazer ainda algumas observações. APP, doutoras e doutores, nós podemos ter em áreas rurais e em áreas urbanas, ok? APP pode ter em área urbana e em área rural. É ao contrário da reserva legal, que só nós temos, né? Que nós temos somente em área rural. APP não, área urbana e área rural. Em largas pinceladas, então, essa é a área de preservação permanente, as configurações que nós temos no novo Código Florestal. Temos uma segunda área, que é a reserva legal. Reserva legal, que nós já temos aí há muitos e muitos anos, inclusive na lei revogada, que era a Lei 4.771, de 1965, que foi revogado pelo novo Código Florestal. E aí vem, qual é o conceito
da reserva legal, o conceito que a lei nos traz de reserva legal. Reserva legal, doutoras e doutores, é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais deste imóvel rural. Tem também o quê? O papel de auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. É esse o conceito de reserva legal pelo Código Florestal, pelo novo Código Florestal. Como vocês podem perceber, a reserva legal é tão somente em imóveis rurais. Agora, esses imóveis rurais podem pertencer a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, de direito público, de direito privado, devem instituir a reserva legal. E você deve estar se perguntando, Fabiano, quais são os índices, os percentuais da reserva legal em uma propriedade rural? Quais são os índices? O novo Código Florestal divide basicamente os índices na Amazônia Legal e os índices no resto do país. E vamos trabalhar primeiro a Amazônia Legal e depois os índices no resto do país. Uma reserva legal na Amazônia Legal tem 3 índices. Se eu tenho uma propriedade rural na Amazônia Legal, cuja cobertura seja de florestas, olha, a cobertura é de florestas, o índice da reserva legal é de 80%. Em outras palavras, 80% desta propriedade rural com florestas na Amazônia Legal, né, 80% é reserva legal. É essa área ambientalmente protegida. Agora, se eu tenho uma propriedade rural que tem cerrado, o índice é de 35%. Se a minha propriedade tiver cerrados, ou cerrado no singular, se preferirem, 35% dela é reserva legal. Finalmente, se a minha propriedade tiver campos gerais, o percentual é de 20%. 20% da minha propriedade será reserva legal. Vamos recapitular? Propriedade na Amazônia Legal, que tenha florestas, qual é o índice? 80%. Se tiver cerrado, 35%. E se for campos gerais, 20% é a reserva legal em minha propriedade. Esses são os índices da Amazônia Legal. E aí você pode perguntar, Fabiano, e no resto do país? No resto do Brasil, o índice da reserva legal é de 20%. Então, os imóveis rurais no Brasil, excetuando aí a Amazônia Legal, né, no resto do país, 20% da sua propriedade deve ser destinada a título de reserva legal. São esses, portanto, os índices da reserva legal em todo o país, da Amazônia Legal e nas demais regiões do nosso país. Quais foram as principais alterações, quais foram as principais mudanças no que se refere à reserva legal? Em primeiro lugar, doutoras e doutores, nós temos agora a obrigatoriedade do imóvel rural estar vinculado a um cadastro, ao cadastro ambiental rural. Todos os imóveis rurais no Brasil obrigatoriamente devem se inscrever ou se inscreverem no cadastro ambiental rural. Esse cadastro trará as informações de todas as propriedades rurais no Brasil. E quando eu for definir a reserva legal na minha propriedade, eu devo levar essas informações aonde? Para o cadastro ambiental rural. O que é que mudou da sistemática anterior, da lei que foi revogada? Antes, a definição da reserva legal, ela passava
pelo processo de definição e averbação à margem da matrícula no cartório de registro de imóveis. Na lei anterior, eu tinha que definir a reserva legal na minha propriedade e proceder à averbação à margem da matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, a reserva legal tinha que ser o quê? Averbada. O novo Código Florestal mudou essa sistemática. A partir de agora, não é mais necessário a averbação à margem da matrícula no cartório de registro de imóveis. Agora, o órgão ambiental estadual ou quem por ele habilitado vai definir a reserva legal na propriedade rural e será inscrito no cadastro ambiental rural, que é um cadastro público, com todas as propriedades. Não precisa mais, doutoras e doutores, da averbação à margem da matrícula no cartório de registro de imóveis, ok? E aí você pode estar se perguntando, Fabiano, como é que eu defino a reserva legal na minha propriedade rural? Quais são os critérios que devem ser observados pelo órgão ambiental estadual para definir a localização, aonde, em que local da minha propriedade eu vou instituir a reserva legal? Quais são os critérios e os estudos que devem ser observados para essa definição? Quais são os critérios? Eu tenho que, na definição, observar, primeiro, o plano de bacia hidrográfica, é o primeiro, plano de bacia hidrográfico. Segundo, o zoneamento ecológico econômico. Terceiro, a formação de corredores ecológicos entre outra reserva legal, uma área de preservação permanente ou ainda unidades de conservação. A ideia é ter cada vez mais próximo, assim, reserva legal com outra reserva legal ou área de preservação permanente ou unidade de conservação. Formar corredores entre essas áreas ambientalmente protegidas. 4, áreas de maior preocupação no que se refere à biodiversidade. E 5, áreas de maior fragilidade ambiental. São esses os critérios que devem ser observados pelo órgão ambiental no momento de definir a reserva legal dentro do meu imóvel. Tudo bem? São esses os critérios para essa definição. Aí você pode perguntar, Fabiano, todas as propriedades têm que ter reserva legal? Em regra, sim. Tanto propriedades de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de direito privado ou de direito público. Tem que ter reserva legal nessas propriedades. Contudo, o novo Código Florestal nos traz algumas exceções. Quando for em rodovias, ferrovias, da definição aí da margem, não precisa ter reserva legal. Não precisa, quando for concessão aí de serviços que envolvam energia elétrica, estações, subestações, isso não precisa de reserva legal. Então, o que o novo Código Florestal nos trouxe? Algumas exceções à regra que é instituir a reserva legal nos imóveis rurais. Então, nós temos agora algumas exceções, o que não acontecia na sistemática anterior. Tudo bem? Bom, e para fechar a nossa discussão aqui, tem um ponto polêmico que foi aprovado no novo Código Florestal, é que aquelas propriedades com até 4 módulos fiscais não precisam observar os índices que eu acabei de relacionar, aqueles índices da Amazônia Legal, aqueles índices para outras regiões do país. E por que não? Nós temos, na verdade, uma definição de data. Todas as propriedades com até 4 módulos fiscais, 4 módulos fiscais, que na data de 22 de julho de 2008, tinha aí a sua cobertura, ficará dessa forma. Vamos colocar isso de maneira mais fácil? Propriedades rurais com até 4 módulos fiscais, 4 módulos fiscais, eles não vão precisar observar os índices que eu relacionei. Basta que mantenham as áreas
que eles tinham de reserva legal na data de 22 de julho de 2008. Esta data, 22 de julho de 2008, é uma data referencial do antes e depois. As regras mudam para o que nós temos antes e depois. Isso vale tanto para as infrações administrativas quanto para os crimes ambientais cometidos antes de 22 de julho de 2008 e após 22 de julho de 2008. E aí, o ponto que eu gostaria de estar frisando para encerrar é esse. Se a propriedade tem até 4 módulos fiscais, ela não precisa cumprir os índices que eu relacionei da reserva legal. Basta manter a cobertura florestal que ela tinha na data de 22 de julho de 2008. Não precisa cumprir aqueles percentuais todos. Basta manter o que tinha, então, em 22 de julho de 2008. E com isso, vamos encerrando o nosso tema do dia. Como vocês podem ter percebido, esse novo Código Florestal traz uma série de regras, tem grande complexidade esse Código Florestal, sem dúvida alguma. Então vamos agora para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos iniciar agora o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É neste momento que respondemos às dúvidas, aos questionamentos, às perguntas enviadas pelos colegas que se encontram em todo o Brasil. E você que quer mandar a sua mensagem, a sua pergunta, anote o e-mail da nossa produção. provafinal@aesapar.com. Recapitulando, provafinal@aesapar.com. Vamos então à primeira pergunta. Professor, o novo Código Florestal trouxe uma série de polêmicas na mídia. O senhor poderia explicar alguma dessas polêmicas? De fato, doutoras e doutores, tivemos várias polêmicas no curso das discussões do projeto de lei que resultou no novo Código Florestal. Você deve ter acompanhado nos meios de comunicação as polêmicas envolvendo dois movimentos. De um lado, o movimento ambientalista, os ambientalistas com as suas propostas e proposições. De outro, o agronegócio, com as suas propostas e proposições. E houve, sem dúvida, um choque, muitas discussões por leituras divergentes e que acabaram se refletindo no novo Código Florestal. Sem dúvida nenhuma, tivemos várias polêmicas neste novo Código Florestal. E quais são elas? Vamos relacionar as mais importantes. Em primeiro lugar, como eu já abordei no tema do dia, a questão da data de 22 de julho de 2008. Quem fez corte em área de preservação permanente, em reserva legal, antes de 22 de julho de 2008, tem uma série de benefícios pela nova lei, uma série de benefícios para regularizar a sua situação. Agora, quem cometeu corte, desmatamento, depois de 22 de julho de 2008, já não se beneficia daquilo que o Código Florestal nos traz. Mas vamos trabalhar então antes de 22 de julho de 2008. Alguns pontos importantes. Aquele que desmatou, cortou árvore, degradou antes de 22 de julho em uma área de preservação permanente, em uma reserva legal, vai se beneficiar na questão penal e na questão administrativa, das multas aplicadas. Vamos trabalhar primeiro o penal. Aquele que cometeu os crimes previstos no artigo 38, 39 e 48 da Lei 9.605 de 98, a Lei 9.605 de 98 é a lei dos crimes ambientais. Então, aquele que praticou os crimes do artigo 38, 39 e 48, que são os crimes em área de preservação permanente, em APP,
vão se beneficiar aí, desde que assinem um termo de compromisso com o órgão ambiental. Na verdade, cabe à União, os estados, instituírem programas de regularização ambiental. O artigo 59 da Lei 12.651 de 2012, artigo 59, traz aí os programas de regularização ambiental, que devem ser instituídos pela União, pelos estados ou ainda o Distrito Federal. Se aquele que desmatou, cortou árvore, que cometeu um crime antes de 22 de julho de 2008, se assinar um termo de compromisso com o órgão ambiental, ele tem suspensa a punibilidade pelos crimes do artigo 38, 39 e 48 da Lei dos Crimes Ambientais. E se ele cumprir integralmente o termo de compromisso no processo aí de regularização ambiental, ele vai ter extinta a punibilidade. Vai extinguir a punibilidade pelos crimes cometidos antes de 22 de julho de 2008. Essa é uma forma aí de promover a regularização ambiental, um tópico polêmico, mas previsto na lei no artigo 60. Artigo 60 relaciona o que eu estou verbalizando com vocês. No mesmo sentido, as multas para aqueles que cometeram uma infração administrativa ambiental antes de 22 de julho, vão poder ser convertidas para a preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Em vez de pagar efetivamente, poderá ter a conversão dessas multas. Conversão de que forma? Em projetos de melhoria, recuperação do meio ambiente. Então, esses são alguns pontos polêmicos desse novo Código Florestal. Por evidente que tem outros no que se refere à área de preservação permanente, a APP. Vai ter alguns benefícios para aqueles que têm propriedades com até 4 módulos fiscais. Na recomposição da área de preservação permanente, ele tem uma série de benefícios, bem como aquele que tem a reserva legal com índices inferiores ao que eu falei no tema do dia. Se você tem uma propriedade rural e a sua propriedade tem até 4 módulos fiscais, você não precisa seguir os índices, basta manter a vegetação que havia na data de 22 de julho de 2008. Então, essa é uma data importante. Antes, há uma série de benefícios, depois não. Depois, tem que cumprir as regras totais do novo Código Florestal. Vamos para mais uma pergunta? Professor, o que é cadastro ambiental rural? Cadastro ambiental rural. Esta é a pergunta. O cadastro ambiental rural é uma novidade. É um cadastro público, eletrônico, que será alimentado pelos órgãos ambientais dos estados e dos municípios. O que é o cadastro ambiental rural? Todos os imóveis rurais do nosso país deverão estar obrigatoriamente inscritos neste cadastro ambiental rural. Para que seja definida a reserva legal, o que nós temos que ter primeiro? A inscrição no cadastro ambiental rural. Se eu tiver que fazer uma intervenção, fazer um manejo florestal numa reserva legal, primeiro, a minha propriedade deve estar inscrita no cadastro ambiental rural. Este cadastro, ele é público, ok? Eletrônico e público. Quem é que vai alimentar esse cadastro? O órgão ambiental do Estado-membro e dos municípios. E esse cadastro terá um papel de trazer as informações. E ele integra o SISNIMA, o Sistema Nacional de Informações Ambientais. O SISNIMA é um sistema e dentro dele está quem? O Cadastro Ambiental Rural. Vamos para mais uma pergunta? Professor Fabiano Melo, é possível intervenção ou supressão em uma área de preservação permanente? Olha a pergunta, doutores e doutores. É possível a intervenção,
a supressão em uma área de preservação permanente, em uma APP? A resposta é afirmativa. O novo Código Florestal nos traz 3 hipóteses de intervenção e supressão em área de preservação permanente. Nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental. Uma vez configurado uma das hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, será possível a intervenção, a supressão de vegetação em uma área de preservação permanente. A utilidade pública, vamos dar alguns exemplos, não todos, só alguns exemplos para que vocês possam visualizar. Quais são as hipóteses de utilidade pública? Pode ser uma situação de segurança nacional, de proteção sanitária. Havendo uma situação de segurança nacional, de proteção sanitária, pode haver o corte, a supressão em uma área de preservação permanente. Ainda, em serviços públicos de transporte, saneamento, sistema viário, entre outros serviços públicos, será possível a intervenção numa área de preservação permanente, em uma APP. Já interesse social, as hipóteses de interesse social estão ligadas à propriedade. Quais serão as hipóteses de interesse social? Exemplo, para o manejo florestal na pequena propriedade ou posse rural, desde que não descaracterizem a função ambiental da área e a cobertura florestal. Então, se eu tiver que fazer intervenção numa pequena propriedade, pode ser autorizada nas hipóteses de interesse social. Ou ainda, no que se refere ao interesse social, a proteção da integridade da vegetação nativa para combater o fogo, prevenção, combate ao fogo, espécies invasoras, entre outros aspectos. Então, doutoras e doutores, para que vocês visualizem, claro que eu falei em sentido amplo, em sentido aberto, mas o que você tem que saber? Que é possível ter a intervenção em uma área de preservação permanente. Em quais hipóteses? Utilidade pública. Utilidade pública está envolvido o quê? Basicamente, interesse do país, serviços públicos, eu vou poder fazer intervenção. Utilidade pública. Interesse social envolve a própria propriedade via de regra, ou a pequena propriedade para o manejo agroflorestal, ou ainda para combater o fogo, a erosão, entre outros aspectos. E aquelas atividades de baixo impacto ambiental. Nelas será possível, então, ter a intervenção, ok? Utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental. Mas eu quero fazer uma observação para vocês, doutoras e doutores. Cuidado com essas hipóteses de utilidade pública e de interesse social, porque nós temos outros diplomas legais que trazem regras específicas para a utilidade pública e para o interesse social. Quer um exemplo? A Lei 11.428 de 2006, Lei 11.428 de 2006, é a lei do bioma Mata Atlântica. Na lei do bioma Mata Atlântica, nós temos lá pontos específicos para intervenção por utilidade pública e interesse social. Muito cuidado no estudo desses 2 diplomas legais. Isso, sem dúvida, será suscitado pelos tribunais, já que nós temos um pouquinho de divergência. O novo Código Florestal traz um rol mais amplo das hipóteses de utilidade pública e de interesse social. A lei do bioma Mata Atlântica, é um pouquinho mais restritiva. Muito cuidado com esse aspecto, ok? Então, é possível, sim, intervenção numa área de preservação permanente. Vamos para a próxima pergunta? Professor, o que é cota reserva ambiental? Cota de reserva ambiental. Essa foi a pergunta formulada. A cota de reserva ambiental é uma novidade igualmente. O que é a cota de reserva ambiental? É um título nominativo de proteção de vegetação
nativa. Olha, título nominativo de proteção de vegetação nativa. Quando é que se institui, se emite uma cota de reserva ambiental? Doutoras e doutores, quando eu tenho uma propriedade rural que está acima dos percentuais, dos índices da reserva legal, é emitido uma cota de reserva ambiental para esse proprietário desse imóvel. Exemplificando, eu tenho uma propriedade no interior do estado de Minas Gerais. A reserva legal em Minas Gerais é de 20%, como de resto em outras regiões do país, 20%. Só que a reserva legal na minha propriedade é de 30%, 35%, 40%. Então, para essa diferença entre os 20%, que é a obrigação legal, os 30% que eu tenho efetivamente, nesses 10% é emitido o quê? Cota de reserva ambiental. Acima dos limites legais, esse proprietário rural tem uma cota de reserva ambiental, mostrando o quê? Um título que ele está protegendo acima dos limites legais. Agora, além da reserva legal, se eu instituir uma servidão ambiental na minha propriedade, servidão ambiental que está prevista no artigo 9º-A da Lei 6.938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, se eu instituir uma servidão ambiental, o que é servidão ambiental? Além da reserva legal, além da APP, eu posso pegar uma área da minha propriedade e protegê-la, instituindo uma servidão ambiental. Na servidão ambiental, pode ser emitido o quê? Um título nominativo para esse proprietário rural. Então, quem está protegendo acima dos limites, ganha, né, terá esse título nominativo, que nós chamamos aí de cota de reserva ambiental, CRA. Além disso, há uma terceira hipótese. Se eu tenho uma reserva particular do patrimônio natural. A reserva particular do patrimônio natural é uma unidade de conservação particular. A reserva particular do patrimônio natural está no artigo 21 da Lei 9.985 de 2000. O que é a reserva particular? É uma reserva de uma pessoa física ou jurídica. A unidade de conservação pertence a esta pessoa. Ora, se eu criar uma reserva particular do patrimônio natural, eu posso tirar o quê? A cota de reserva ambiental, CRA, pela extensão evidente da reserva particular. Ou ainda, a última hipótese da CRA, para emitir um título, é quando eu tenho uma propriedade no interior de uma unidade de conservação de domínio público, ainda não desapropriada, né? Eu não tenho ainda a regularização. Nesse caso, eu posso ter uma CRA, uma cota de reserva ambiental. Essa cota de reserva ambiental será emitida pelo órgão competente do CISNAMA e deverá ser registrada. Registrada onde? Vamos ter uma bolsa de valores ou na própria bolsa de valores para esse título nominativo. Pode haver a transferência? Ora, hoje eu tenho lá a cota de reserva ambiental, já que eu excedi os índices legais. Posso transferir essa cota de reserva para outra pessoa física ou jurídica? Sim. Doutores e doutores, para fechar, para ficar bem mais simples, a CRA é um título daquele que observa além das prescrições legais e ele vai poder o quê? Negociar esse título que será emitido pelos órgãos do CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. De maneira mais simples, os órgãos ambientais vão emitir, ele vai registrar, tem 30 dias para registrar numa bolsa de valores e poderá o quê? Negociar esse título. Quem cumpre acima das obrigações legais terá aí a CRA e poderá negociar numa bolsa de valores, por exemplo, ok? Então essa aqui é a CRA, a cota de reserva ambiental. E vamos para a última pergunta. Professor Fabiano, o que é a pequena propriedade para o novo Código Florestal? Uma das definições mais importantes para o novo Código Florestal
é o conceito de pequena propriedade. E o conceito de pequena propriedade ou posse rural familiar mudou do antigo código para o novo Código Florestal. Qual é a configuração hoje da pequena propriedade ou posse rural familiar? O que é uma pequena propriedade ou posse rural familiar? É aquela, doutores e doutores, explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar ou ainda do empreendedor familiar rural. E o pequeno produtor também pode ser o quê? Os assentamentos e projetos de reforma agrária e aqueles que estão dispostos no artigo 3º da Lei 11.326 de 2006. É esse, então, o conceito de pequeno produtor, né, de pequena propriedade rural, que está previsto no artigo 3º da Lei 11.326 de 2006. E aí você pode me perguntar, bom, Fabiano, esse é o conceito legal, mas vamos detalhar um pouco mais esse conceito? Sem dúvida. O que mudou? No antigo Código Florestal, o conceito de pequena propriedade estava limitado a tamanho da propriedade, ao número de hectares, e esse pequeno produtor retirar 80% da sua renda dessa propriedade. Esse era o conceito anterior. Agora não. Esse conceito está vinculado ao quê? Aquele produtor rural, empreendedor rural, familiar, que tenha propriedades com até 4 módulos fiscais. É o que nos diz a Lei 11.326 de 2006, lá no artigo 3º. Então, doutores e doutores, quem é o pequeno produtor ou a posse rural familiar? Aquela com até 4 módulos fiscais. Claro que o módulo fiscal muda de cidade para cidade, de região para região. Tem cidades que o módulo fiscal é de 20 hectares. Lá na Amazônia, nós podemos ter aí um módulo fiscal com 100 hectares. O que isso significa? Que uma pequena propriedade pode oscilar. Nessa que tem 20 hectares de módulo fiscal, será 80. Já aquela que tem 100 hectares como módulo fiscal, 400 hectares como pequena propriedade. Então, vai oscilar de região para região do país. Isso mudou completamente. Olha, essa é uma nova sistemática para aquele que tem, então, 4 módulos fiscais e ele tenha só aquela propriedade, explore com sua família, né? Agricultura familiar. Esse, então, é o conceito de pequeno proprietário, né? Pequeno produtor, posse rural familiar, bem como os assentamentos aí de reforma agrária, pelo novo Código Florestal. E com isso encerramos o Pergunte ao Professor e vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. E chegamos ao terceiro e último bloco, o X da questão, onde vamos responder 2 questões adaptadas para o exame da OAB. Vamos lá, doutores e doutores, vamos analisar as 2 questões. Primeira questão. A reserva legal em propriedades rurais com florestas na Amazônia Legal é de, letra A, 80%. Doutoras e doutores, a letra A é o X da questão. De fato, propriedades rurais na Amazônia Legal que tenham como cobertura florestas, o índice da reserva legal é de 80%. É o que diz o artigo 12 da Lei 12.651 de 2012. Corretíssima a letra A. 80% é o índice da reserva legal para propriedades com florestas na Amazônia Legal. Mas vamos ler as outras alternativas? A letra B fala em 35%. Bom, 35% é para cerrados. Se a propriedade rural está na Amazônia e tem cerrado, o índice da reserva legal é de 35%.
não é o caso aqui do que foi pedido pela questão. Letra C. 20% da propriedade, 20% da propriedade da Amazônia Legal só se fosse Campos Gerais, que não é o caso. Não é Campos Gerais, aqui deixou bem claro que é florestas. E, finalmente, letra D, 50% da propriedade. Igualmente incorreto. Ora, 50%, esse é um índice que nem existe no artigo 12 da Lei 12.651 de 2012. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa incorreta. Área de preservação permanente, APP, é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A letra A está correta. É o conceito legal de área de preservação permanente que está no novo Código Florestal. Corretíssima. Tudo bem? Letra A correta. Vamos para a letra B. Reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, como vimos na questão anterior, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Igualmente correta a letra B. Transcreve o conceito legal de reserva legal. Tudo bem? Corretíssima a letra B. Vamos para a letra C. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Igualmente correta a letra C. De fato, a APP é área urbana, área rural. Quem é que deve manter? O proprietário, o possuidor, pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado. Letra C, corretíssima também, transcreve o diploma legal. Perfeito. E vamos finalmente para a letra D. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física exclusivamente. A letra D, doutoras e doutores, é o X da questão. E por que é o X da questão? Porque não é só pessoa física, também a pessoa jurídica deve manter a reserva legal em sua propriedade. Qual é o erro? Aqui constou a pessoa física exclusivamente. Então, a letra D era a alternativa que deveria ter sido assinalada, já que está incorreta. E com ela, estamos encerrando mais um programa Prova Final, agradecendo a sua audiência, a sua atenção e desejando a você aí que está prestando o exame da ordem, ou você que está no concurso público, desejando aí a sua aprovação imediata. Doutoras e doutores, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até uma próxima edição do programa Prova Final. Muito obrigado.